Olá pessoal, meu nome é Bersim e eu criei esse canal para ensinar, ou pelo menos tentar ensinar o que eu sei sobre desenvolvimento de jogos 2D no Game Maker, talvez no futuro na Unity. Nessa primeira série a gente vai criar um jogo de plataforma. A gente vai fazer combate com talvez sistema de combo, pulo duplo, menu inicial e talvez até um boss. Nesse primeiro episódio a gente vai fazer uma movimentação com pulo duplo e colisão. Antes de começar, eu gostaria de divulgar um curso sobre desenvolvimento 2D no Game Maker, tanto desktop quanto mobile, e Unity. O curso se chama Noniclass, é bem completo, eu comprei o curso e gostei bastante. Então tomei a liberdade de divulgar ele aqui. Na descrição vai estar o link para comprar o curso e o link para acessar o canal do Professor Noni no YouTube. Agora, sem enrolar nem mais um pouquinho, a gente vai pro vídeo. Espero que vocês gostem, muito obrigado. Para começar o projeto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que a gente vai fazer, é criar uma sprite para representar o player. Chama de SR Player, uma nomenclatura que eu prefiro. Deixar em 32 por 32 pixels, também minha preferência, você pode deixar também que você quiser. E eu vou fazer um quadrado, só para ilustrar o player, eu vou deixar o quadrado com um olho, para demonstrar onde ele está indo. Eu vou deixar o ponto de origem em botão center. Se vocês não sabem muito bem o que são sprites, o que o ponto de origem faz, se você não sabe meio que nada de Game Maker, eu recomendo você dar uma olhada no curso que eu vou deixar no link da descrição. Ele é lecionado pelo Sononi e ele sabe das coisas, cara, confia em mim. Depois eu vou criar um objeto para representar o meu player. Eu vou ensinar vocês a fazer movimentação e colisão nesse primeiro episódio, como eu provavelmente já disse antes. Aqui eu vou abrir minha room, eu já pré-renomeei a minha room de room game. É nomenclatura, vocês podem chamar todos os assets da forma que vocês quiserem. Eu prefiro adotar uma nomenclatura para ficar mais organizado. A room, só para começo, eu vou deixar por 640 por 360. Que eu prefiro, você pode deixar a room na dimensão que você quiser. Eu vou colocar o meu objeto player aqui dentro. Se eu iniciar, vamos ver o que acontece. Pronto, essa aqui é a nossa room. Nosso player está aqui e não está acontecendo nada porque eu não quero que aconteça nada. Eu não programei o jogador para não fazer nada e a room tá meio pequena. Por quê? Porque eu diminui o tamanho da room, deixei ela de 640 por 360. Porém eu quero aumentar o tamanho da janela, porém manter as proporções da room. Para isso eu vou criar uma viewport. Vou habilitar as viewports, vou deixar a minha primeira viewport, a viewport 0, como visível. Eu vou mudar. A viewport é como se fosse uma câmera. Aqui, ó. A viewport tá meio grande, ela tá meio que indo além da room, isso não é interessante. A gente quer que ela fique dentro da room. Então, nesse caso eu vou querer dimensionar a room toda. Então, vou deixar o tamanho da minha room. Eu vou redimensionar isso aqui para 1280 por 720. Lembrando que para manter o aspect ratio, ou seja, as proporções, a viewport properties, ou seja, o tamanho da sua tela tem que ser divisível pelo tamanho da câmera. Camera properties, tá? Tenham cuidado com isso na hora que vocês forem fazer a sua room. Agora vamos iniciar de novo e vamos ver o que acontece. O tamanho da minha tela tá muito mais interessante, não? Dá para enxergar muito melhor. E perceba que as proporções do meu player se manteram as mesmas. Meu player não ficou menor. Meu player não ficou menor quando eu aumentei o tamanho da tela, não. Ele ficou na mesma proporção. Ele não tá deformado. Isso porque eu coloquei o tamanho ou as dimensões da minha viewport proporcionais, ou seja, divisíveis ao tamanho da minha câmera. Agora vamos mover o player. Antes de nós tentarmos mover um objeto, a gente precisa entender como que os eixos funcionam dentro do Game Maker. Senão, eu vou aproximar um pouco a câmera aqui e clicar 2 vezes na instância do meu player para ver os detalhes dela. Ok. Esse aqui meu player tá parado. Eu quero mover ele para a esquerda. Presta atenção no X aqui, ó. Essa aqui é a posição X. Vou mover ele para direita. Perceba que ele tá aumentando aqui, ó.
192 vai para 224, ele vai aumentando quando ele vai para a direita. Perceba isso, ó, vai aumentando. Agora eu vou ir para a esquerda. Meu x está 192. Vamos vir para a esquerda. Meu x está diminuindo de 192 para 160. Ok, agora a gente já sabe que para a gente mover o nosso player na horizontal, a gente tem que, para ir para a direita, aumentar o x, e para ir para a esquerda, diminuir o x. Vamos fazer isso? Eu apaguei o objeto player sem querer. Vamos fazer isso? Vamos abrir aqui o objeto do player. Eu vou criar um create event. Lembrando, se você não sabe muito bem como funcionam os eventos, não sabe como funcionam os objetos, às vezes para isso eu recomendo dar uma olhada no curso do Noni, Class. Eu vou deixar o link na descrição. Agora, eu vou criar duas variáveis para controlar a movimentação horizontal do player. A minha speed, ou seja, minha velocidade horizontal, e a minha velocidade de movimento. Move speed, eu vou deixar como 4. Você pode agora fazer o código da movimentação no step event. Você pode, porém eu prefiro criar métodos para ficar mais organizado. Eu crio métodos no create e chamo eles no step. No final dá no mesmo, só que para mim fica muito mais organizado para ficar fazendo métodos no create. Então eu vou criar um método chamado input update igual a function. Essa é a sintaxe de um método, assim que você cria um método. Lembrando que métodos, eles funcionam só para um objeto. Não necessariamente, mas tecnicamente para um objeto só. Se você estiver usando uma function global, ela é uma função, não um método. Lembrem disso. Agora eu vou criar uma struct, uma estrutura chamada inputs, para organizar os meus inputs, para eu mover o player. Eu vou ter a variável write, que vai ser igual a keyboard check d. Write vai guardar a informação se eu estou apertando ou não a tecla D. E left, que vai ser igual a keyboard check board a. Left, a variável left vai guardar a informação se eu estou ou não apertando a tecla A, certo? Agora eu vou criar outro método chamado movement. Aqui eu vou fazer um movimento do meu player. Eu vou usar uma conta, eu vou explicar essa conta matemática aqui para vocês. Primeiro eu vou criar a variável local ou temporária, var or inputs, que vai ser abre parênteses, inputs.write. Eu estou pegando esses dados da minha estrutura, tá? Por isso inputs.write, eu estou pegando uma variável que está dentro da minha estrutura, menos inputs.left. Por que menos inputs.write, menos inputs.left? Eu tô subtraindo teclas. Como é que isso funciona? Lembra que a função keyboard check ela retorna um valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso? Se eu não estiver apertando a tecla dentro do meu keyboard check, ele vai retornar 0 ou falso. Se eu estiver apertando, ele vai retornar verdadeiro ou 1. Então a gente está trabalhando com números e a matemática vai ajudar a gente a mover o nosso jogador. Então, vamos lá. Eu já expliquei como funciona o movimento horizontal. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um bloco de comentário para ficar mais fácil de explicar. E o nosso primeiro caso vai ser assim, ó. Primeiro exemplo. Eu estou apertando a tecla da direita, ou seja, ela retorna 1. Porém, eu não estou apertando a tecla da esquerda, ou seja, ela retorna 0. 1 menos 0 é igual a 1. Então, ele vai para a direita, porque 1 aqui é positivo. Lembra, não tem sinal antes do número, ele é positivo. Ou seja, eu vou estar somando 1 pixel ao meu x. Ele vai estar se movendo de 1 em 1 pixels para a direita, porque é positivo. Segundo caso, eu não estou apertando a tecla da direita, ou seja, ela retorna 0, e eu estou apertando a tecla da esquerda, ou seja, ela retorna 1. 0 menos 1, menos 1. Eu vou somar a meu x o valor negativo, que é o mesmo que subtrair. Então eu vou estar movendo ele para a esquerda. De novo, lembra como eu expliquei o eixo x aqui no Game Maker. Terceiro caso, são 4 casos ao todo. Eu estou apertando a tecla da direita e também estou apertando a tecla da esquerda. 1 menos 1, 0.
x mais 0 é x, eu não vou estar somando nada, então o meu jogador vai se manter parado. E o quarto caso, eu não estou apertando nenhuma das duas, as duas retornam 0, 0 menos 0, 0, de novo ele também não anda. Certo, eu expliquei essa conta, então a gente já sabe que se eu apertar para a direita, ele vai para a direita, se eu apertar a esquerda, ele vai para a esquerda. Uma conta bem legal, né? Eu vou fazer esse movimento ser suave. Por isso eu não coloquei OR speed logo a minha variável de controle direto aqui nessa conta aqui. Eu vou usar um lerp, que o lerp ele vai aproximar um valor de outro com base em uma porcentagem, ou seja, ele vai aumentando ou diminuindo esse valor de porcentagem em porcentagem até chegar no valor 2 aqui. Então o valor 1 é o valor que a gente está tendo como base, que no caso vai ser meu próprio OR speed. O valor que a gente quer aproximar, que no caso vai ser OR inputs vezes move speed. Por que move speed? Porque se eu deixar só OR inputs, ele vai estar se movendo de 1 em 1 pixel. Lembra que eu expliquei a conta que ele se move de 1 em 1 pixel ou não se move? Eu vou estar multiplicando o resultado dessa conta pela minha velocidade de movimento, ou seja, 1 vezes 4, que é a minha velocidade de movimento, 4, eu vou estar movendo de 4 em 4 pixels para a direita, menos 1 vezes 4 igual a menos 4, eu vou estar movendo de 4 em 4 pixels para a esquerda. E eu vou estar multiplicando o valor valor dos meus inputs pelo meu valor de velocidade. Eu vou deixar ponto 2, eu vou estar aumentando o OR speed de 20 em 20% até chegar aqui na minha velocidade. Por fim, eu vou somar o x à minha velocidade horizontal. Agora eu vou criar aqui o meu step event e eu vou chamar ambos os métodos. Agora vamos ver o que acontece. Eu vou dar run no meu projeto. Aqui, ó. Imaginando que já tá maior. E se eu apertar pra direita, eu vou apertar pra direita. Tá vendo que ele faz esse movimento mais suave pra direita? Agora eu vou apertar pra esquerda. Ele vai pra esquerda. Também com movimento suave. Tá vendo que ele vai acelerando e desacelerando aos poucos? Esse movimento suave. E se eu apertar as duas teclas ao mesmo tempo, ele não se move. Vou soltar, não tô perdendo nenhuma, ele não se move. Aperto da direita, ou da esquerda e vai para esquerda. Pronto. Agora, antes de fazer o pulo, eu vou fazer a colisão. Para isso eu vou criar outra sprite chamada SPR Solid. Solid em inglês é sólido. O ponto de origem da sprite meio que não interessa. Eu vou deixar 32x32. Você pode colocar o que você quiser, vai ser uma sprite só para demonstrar o sólido. Então eu vou só deixar em vermelho, vou tirar só um pouquinho a transparência dela. Assim. Pronto, agora tá bom. Deixa em top left mesmo, de novo, não importa, eu vou criar um objeto para o meu sólido. Vou chamar object solid mesmo. Vou colocar aqui. Não vou colocar nenhum código, porque eu não acho que não precisa, ele vai ter ali só para detectar a colisão mesmo. E eu vou, por questão de organização, eu vou tirar esse x mais valor speed daqui, porque eu prefiro somar o x a minha velocidade horizontal direto no método de colisão. Chama de collision. E antes de qualquer coisa, eu já vou até chamar ele aqui, ó. Para não ficar dando esse erro aqui. Agora vamos lá. Esse método de colisão ele é bem famoso, eu creio que vocês já tenham visto, se vocês já procuraram por programação em algum outro... No caso, programação no GameMaker, vocês já devem ter visto esse método aqui de colisão. Então eu vou fazer aqui, ó. If placeMeeting x mais OR speed y objeto solid. Se eu colidir, o meu x mais o meu OR speed colidiu no objeto solid, eu primeiramente vou zerar a minha velocidade horizontal, porque eu não quero mais que ele se mova. E para não ter problema do meu objeto ultrapassar a colisão, ele ficar preso, vou fazer um while not placeMeeting. Enquanto eu não tiver colidindo
x mais sign. Speed sign ele vai retornar 1 se o meu valor for positivo, vai retornar menos 1 se o meu valor for negativo, ou 0 se ele for 0. Então no meu caso aqui, o meu ArraySpeed ele vai ser 4 menos 4 ou 0. Se ele for 4, esse sign ele vai retornar 1. Se ele for menos 4, esse sign ele vai retornar menos 1. E se ele for 0, esse sign vai retornar 0. Y objeto sólido. Enquanto eu não estiver colidindo, eu vou somar ao meu x. Opa, Sing não. Sing é o nome do filme. Sign. Ou speed. Enquanto eu não estiver colidindo com o objeto sólido, eu vou somar de 1 em 1 pixels, 1 em 1 em 1 ou em menos 1 em menos 1 pixels, até ele colidir. Isso é para não ter problema do meu jogador ultrapassar aquela colisão e ficar preso. E agora, por fim, eu vou somar o meu x a minha velocidade horizontal. Eu prefiro assim, porque para mim ficar mais organizado. Agora eu vou abrir a ROM, vou colocar dois desses objetos aqui nas laterais, só para ver se a colisão está funcionando certinho. Eu vou iniciar e vamos ver se ela está funcionando. Aqui, ó, abri minha janela, vou me mover para a direita. Deixa eu ver se colidiu. Colidiu, ó. Ele não consegue ultrapassar. Não ultrapassa por nada. Vou tentar na direita. Ele também não ultrapassa. Maneiro, né? Agora que eu já tenho os colisores prontos, eu vou criar o pulo do player. Para isso, eu vou criar aqui no script chamada SR init, que aqui eu vou setar algumas informações iniciais para o jogo. Vou criar uma constante. Uma constante é um valor que não muda e que ele é global também. Constante chamada gravity, ou gravidade, que vai ser igual a 0.3. Essa daqui vai ser a nossa gravidade universal para o jogo inteiro. O jogo inteiro vai ter a gravidade de valor 0.3. Aqui em cima eu vou criar outra variável, só que agora para controlar a velocidade vertical do player, a minha VerSpeed, vertical, ok? Depois eu vou criar um jump strength, a força do meu pulo, vai ser igual a 0. Vou até separar aqui para ficar mais organizado. Meu weight vai ser 1. Weight em inglês é peso, então eu vou multiplicar minha gravidade pelo meu peso. Isso vai fazer ou ele ficar mais pesado e cair mais rápido, ou ele ficar mais leve e cair menos rápido, tipo na vida real. Eu também vou criar um ground, enquanto vai ser 0, e um ground object, vai ser obj solid. Já que eu criei essa variável ground object para verificar o objeto do chão, eu vou colocar aqui no input update mesmo, só para não criar outro método. Vai ser place meeting x y mais max. Ele vai retornar o valor de maior valor entre os valores que eu vou colocar aqui. Então no caso vai ser VSpeed e 1. E o meu ground object. Então, o placeMeet ele retorna também valor booleano. Se eu estiver encostando naquele objeto com os meus eixos, ele vai retornar verdadeiro. Se eu não tiver, ele vai retornar falso. Isso vai servir para detectar se a gente vai estar no chão ou não. Então aqui no movement, vou fazer aqui, ó. Se eu tiver... Ah, esqueci de falar também, eu vou fazer pulo duplo. Então, esqueci de criar a variável, vou criar variável jumps, que serve para contar quantos pulos eu tenho. Vou deixar ela aqui como 2. Então, se eu estiver no chão, vou criar aqui, ó, if on ground. Se eu estiver no chão,
os meus jumps vão ser 2. Ou seja, eu vou conseguir dar o pulo duplo de novo. Se eu não estiver no chão, eu vou somar a minha velocidade vertical a minha gravidade vezes o meu peso. Gravity versus weight. Isso serve justamente para ele cair mais rápido, se ele for mais pesado, ou menos rápido, se ele for mais leve. E fora disso eu vou criar um input ponto jump. Opa! Outra coisa que eu esqueci também é criar o meu input de jump. Aqui eu vou usar o keyboard check press eu vou usar o keyboard check press. Por quê? Porque se eu não usar o keyboard check press, eu vou poder segurar a tecla de pulo. Eu não quero isso. Eu quero ter que apertar 2 vezes para ele pular, fazer o pulo duplo. Então vou deixar check press. Então if inputs ponto jump e jumps for maior que 0, a minha velocidade vertical vai ser igual a menos jump strength. Por que menos jump strength? Eu vou explicar isso para vocês. No Game Maker, percebam aqui o meu eixo Y. Se eu vou para cima, o eixo Y diminui. Ele estava aqui, ó, em 192, se não me engano. E se eu for para cima, ó, ele diminui. Por isso que a minha velocidade vertical ele vai ser menos jump strength, porque eu estou diminuindo. Para ele ir para cima ele tem que diminuir. Eu somei a minha gravidade é o jump strength para ele para baixo, ó. Você percebe que se ele para baixo, ele vai diminuindo o eixo Y. Que eu deixar aqui, ó, 96 ele vai aumentando. Vou voltar o meu player aqui para o começo. Continuar. Pronto. E aqui eu vou diminuir os pulos. Diminuir em 1. Isso deve funcionar para o pulo duplo. Para que o meu player não fique caindo para sempre, eu vou ser uma colisão no eixo Y dele também. Mesmo esquema, Y mais V speed, BJ. Nesse caso eu vou colocar ground object, ele só vai meio que contar para o objeto do chão. While not place meeting x mais sign speed ground object y mais igual a sign speed, que eu vou zerar. Deixa como 0. E por fim, eu vou somar o meu y, a minha velocidade vertical. Vamos ver como é que é agora. Pronto, ó. Agora eu posso andar para esquerda e eu vou pular. Ok, deu um erro. Jump na linha 32. Deixa eu ver o que aconteceu na linha 32. Aqui, ó. E jump, entendi. Jump ele não foi citado antes, é jumps. Eu errei o nome da variável, perdão pessoal. E agora vamos ver o player pular agora. Ó, dá pra direita, esquerda e agora eu vou pular. E pulou. Vou dar 2 pulos. Consegue dar 2 pulos. Se eu ficar apertando infinitamente, ele só pula 2 vezes. Vou andar e vou pular também. Agora eu consigo sair do mapa. Que maneiro. Agora eu tenho meu pulo duplo. Pronto. E agora, só pra terminar o vídeo, eu vou só fazer aqui, ó. Eu vou criar outra variável. Move false. Aqui, como eu estou controlando o meu speed pelas velocidades
pelo lerp, ou seja, eu vou estar somando ele, não tem como eu achar o valor exato, então eu vou criar uma variável aqui para detectar se ele está movendo, que então se eu estiver apertando para a direita, ou isso aqui é a mesma coisa que short, tá? O short é como se fosse um ou exclusivo. Eu vou explicar isso aqui, ó. O or, ou o ou, ele é verdadeiro se um dos valores for verdadeiro ou o outro for verdadeiro. Ou seja, if true, ou assim, ó, ou false, ele vai tornar verdadeiro. Por quê? Porque o primeiro valor é verdadeiro. Se eu colocar false ou false, ele vai tornar falso, porque os dois são falsos. Porém, se eu colocar true e true, ele vai retornar verdadeiro. O short não. Eu vou colocar aqui, ó, true, short, true, ou true, acento circunflexo duplo. Perdão, pessoal, eu tive que sair por um tempinho, tocar a campainha aqui de casa. Enfim, o short, ele é um ou exclusivo. Ele vai retornar verdadeiro só se um for verdadeiro e outro for falso. Ele não vai retornar verdadeiro. Por exemplo, true or true, verdadeiro ou verdadeiro, ele vai retornar falso. O short ele só vai retornar verdadeiro se um valor for verdadeiro e o outro for falso. Se eu colocar, por exemplo, falso, ele vai retornar falso também. Ele só vai retornar verdadeiro se um dos valores for verdadeiro e o outro for falso. Então, vou colocar aqui if inputs to right, short inputs to left, moving é igual a true. Else, se nenhum dos dois for verdadeiro, moving é false. Agora eu vou fazer if moving image xscale igual a sin or speed. Agora sim, não vai ter problema se eu usar o speed, porque o sin ele vai retornar 1 se o speed for maior que 0, ele vai retornar menos 1 se o speed for menor que 0, e vai retornar 0 se o speed for 0. Então agora eu vou dar play e vocês vão perceber que os olhos, entre aspas, do meu player vão estar olhando para onde ele está andando. Porque ao invés de fazer o passinho do Michael Jackson. Aqui, ó. Andei para direita, olhou para direita, andei para esquerda, olhou para esquerda. Pronto, eu acho muito mais legal dessa maneira, ele olhando para onde ele está andando. Ó, eu também consigo ir para cima do meu mapa. Pronto. Por enquanto é só. O próximo vídeo eu vou colocar animação no meu player. Antes de qualquer coisa eu vou colocar animação. E eu também vou usar alguns assets que vão estar na descrição no próximo vídeo. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo. Falou.